Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre vírgulas. Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito à construção da redação para o Enem, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, se você achar que esse conteúdo é relevante e importante para você, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, o tema do nosso vídeo de hoje é vírgulas. E por quê? Vocês me pediram muito isso no Instagram. Ju, faz conteúdo de vírgula, durante as lives também, já que a maior parte dos erros de vocês relacionados à gramática estão nesse campo aí do uso de vírgulas. Então eu resolvi fazer esse primeiro vídeo. Eu fiquei adiando, postergando um pouquinho esse momento, porque é um vídeo mais técnico, então não é de todo tranquilo, no sentido de que eu ofereço o conteúdo para vocês e vocês têm uma assimilação rápida. É preciso que, além do vídeo, vocês depois se disponham a estudar esse conteúdo sozinhos e que tenham já alguma base de gramática aí para compreender o que eu vou explicar sobre as vírgulas. Mas é um conteúdo super necessário, super relevante, e a gente vai começar hoje com os casos que são proibidos em relação ao uso da vírgula. Então, é o uso proibido da vírgula, onde você não vai usar essa vírgula para que você não erre mais isso na redação. A gente tem casos permitidos, casos proibidos e casos facultativos, em que você pode usar se quiser. Aqui, então, eu vou tratar dos casos proibidos, que são os mais recorrentes nas redações de vocês. Quase nunca vocês deixam de colocar vírgulas obrigatórias. O que mais acontece é vocês colocarem vírgulas que não poderiam estar ali. Então, para isso, para resolver esse problema, a gente vai lidar com esse conteúdo agora. Nós temos, pessoal, um total de 6 casos em que não podemos usar a vírgula de acordo com a gramática. Esses casos são todos normas, né? São regras compartilhadas com a gente, né? Que estão lá na gramática. Então, é uma convenção da escrita. O que significa? Que convencionou-se que seria feito dessa forma. Então, a gente não tem como dizer, eu concordo ou eu não concordo. A gente pode até dizer, na verdade, mas a gente não tem muito o que fazer em relação ao respeito a essas regras. Para que a gente atenda a uma escrita formal da língua portuguesa, a gente precisa respeitar essas regras e convenções de uso da vírgula. A primeira delas, eu vou colocar aí na tela para vocês, é o caso em que a gente não usa vírgula entre sujeito e verbo. Eu peço que vocês fiquem muito atentos a esse caso, porque ele é o caso que dentro do conteúdo que vocês mais erram, que é vírgula, é o que vocês mais erram. Então, dentro da vírgula, o que mais acontece é isso aqui, vírgula entre sujeito e verbo. Nunca a gente pode colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo. E como que eu vou saber isso? Se eu souber identificar na minha oração o que é sujeito e o que é verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos relacionados à redação do Enem. O Brasil deve dar mais atenção ao problema. No caso desse exemplo, o Brasil é o nosso sujeito. E a gente tem uma locução aqui, deve dar mais atenção ao problema. Esse deve dar, funcionando como locução verbal, não pode de forma nenhuma ser separado de Brasil, que é o nosso sujeito, por vírgula. Essa vírgula que vocês estão vendo aí em laranja, ela não pode existir, porque ela separa o nosso sujeito do nosso verbo. Todas as vezes que vocês ficarem em dúvida sobre o uso da vírgula, veja se ela não está fazendo essa separação. Se ela estiver, ela está inadequada. Olha o próximo exemplo aí. A autora Hannah Arendt descreve muito bem essa realidade ao dizer que existe uma banalização do mal. Nesse caso, a autora Hannah Arendt é o nosso sujeito e descreve é o nosso verbo, é a ação que esse sujeito está praticando. A gente não pode separar o nosso sujeito, a autora Hannah Arendt, do nosso verbo descrever. Então, a gente tem aí 2 exemplos que costumam aparecer no texto, né? São construções diferentes daqueles exemplos da gramática que muitas vezes não tem tanta relação com a redação.
Então eu procurei exemplos aqui, escrever exemplos para vocês que estabeleçam essa relação com o tipo de escrita que a gente tem para a redação do Enem. E aí percebam então que entre sujeito e verbo a gente não pode colocar a vírgula. E a gente só vai ter certeza disso se a gente souber identificar qual é o nosso sujeito, aquele que vai praticar uma ação ou estar em algum estado, e o nosso verbo, que é aquele que vai fazer a indicação geralmente de uma ação, tá? Então, da forma mais simples, a gente consegue fazer essa identificação entre sujeito e verbo. Bom, anotem aí no caderno de vocês essa primeira regrinha que diz respeito ao uso da vírgula. Jamais utilizaremos uma vírgula que separe o sujeito do nosso verbo. Bom, essa é fácil, né, gente? Foi tranquilo para vocês aqui avaliarem essa junção ou essa separação entre sujeito e verbo. Bom, o nosso próximo caso em que o uso da vírgula é proibido é entre o verbo e o seu complemento, ou entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. O que é um verbo e seu complemento? Nós temos algumas categorias de verbos, que são os verbos de ligação, os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Aqui a gente vai pensar primeiro nos transitivos e nos intransitivos. Não precisa se preocupar, não precisa ficar louco com esses nomes, você vai entender o que eu estou falando. Transitivos são aqueles verbos que precisam de um complemento para que o seu sentido seja completo, enquanto os intransitivos não precisam desse complemento, certo? Então vamos lá, se a gente não pode separar verbo e complemento, a gente está falando dos verbos transitivos. Esses verbos transitivos, eles podem ser diretos, ou seja, sem preposição entre verbo e complemento, ou indiretos, com preposição entre verbo e complemento. Como assim, Ju? Não estou entendendo nada. Se eu digo para você, João morreu, você entende perfeitamente o que aconteceu de forma completa. Não faltam informações nessa frase para que você entenda o que aconteceu. Quem morre, morre. João morreu. Ótimo. Então, a gente tem aí um verbo intransitivo. Vamos pensar em verbos que precisam de complemento. Por exemplo, João gosta. Se eu digo só isso, o seu primeiro impulso é falar, gosta de quê? Porque falta alguma coisa, o que significa que ele é um verbo transitivo, então ele precisa de um complemento para que o seu sentido seja completo. Esse complemento, quando a gente fala João gosta de quê? Percebe que a gente usa esse de? Quando a gente coloca esse de, que é uma preposição, a gente já está dizendo que é um verbo transitivo indireto, ou seja, o complemento dele precisa ser apresentado com a preposição. Diferente do verbo fazer. Se eu digo João fez, você vai falar, fez o quê? Aí eu vou dizer, ele fez bagunça. Percebe que a gente não tem uma preposição entre o verbo fazer e o seu complemento bagunça? Essa é a diferença, então, entre os verbos transitivos e os intransitivos, e dentro dos transitivos, os que são diretos ou indiretos. Por que eu estou dizendo isso? Pensando no uso da vírgula, porque vocês precisam identificar o que é um verbo, o que é o complemento desse verbo, para que vocês não separem esse verbo desse complemento pelo uso da vírgula. Então, agora que você já sabe o que é o complemento de um verbo, você não vai mais colocar vírgula entre eles. A outra história vem com o nosso verbo de ligação. Os verbos de ligação, pessoal, são verbos que demonstram o estado da pessoa. Então, ser, estar, parecer, permanecer, tornar-se, tudo isso tem a ver com o estado e a gente chama essa categoria de verbos de ligação. Então, se eu digo, olha, o João estava feliz, o estava é o meu verbo de ligação e o feliz é o meu predicativo do sujeito. O que é isso, Ju? É o complemento que eu tenho em relação ao meu verbo de ligação. Lá nos verbos transitivos, a gente chama complemento aquilo que completa o sentido para nós, já que eles precisam de alguma coisa ali para completar o sentido. Lembra do João gosta de quê?
Já no verbo de ligação, quem completa esse sentido para nós é o predicativo do sujeito. Só vai mudar o nome, mas a função ali ela é basicamente a mesma. Então, em João estava feliz, eu não posso separar João de estava pela minha primeira regrinha, porque eu não separo sujeito de verbo. E eu não posso separar por vírgula o estava de feliz pela minha segunda regrinha, porque eu não separo o verbo de ligação do predicativo do sujeito. Tranquilo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês para a gente ver se realmente ficou ok esse entendimento. Então a gente tem lá, olha, o problema é muito importante. Aqui a gente tem o problema como sujeito, o é como nosso verbo de ligação e o muito, é preocupante, não é importante, e o muito preocupante como predicativo do sujeito, problema. Então, a gente não pode separar nem o problema do é pela primeira regra, não se separa sujeito e verbo, e nem o é do muito preocupante pela segunda regra, não se separa verbo de ligação de predicativo do sujeito. Agora vamos ver lá o segundo exemplo. Muitas famílias com mais de 5 integrantes dividem uma casa de apenas 3 cômodos. Olha só, muitas famílias com mais de 5 integrantes, a gente tem aí o nosso sujeito. Dividem é o nosso verbo. Quem divide, divide alguma coisa, sempre, o que me indica que o verbo dividir é um verbo transitivo direto, ou seja, ele precisa, ele exige um complemento. Qual é esse complemento? O que eles estão dividindo aqui? Uma casa de apenas 3 cômodos. Então, o dividir é o meu verbo e uma casa de apenas 3 cômodos é o meu complemento. Eu não posso, de acordo com a minha segunda regra, separar um do outro por vírgula. Então, vamos lá. Muitas famílias com mais de 5 integrantes dividem, eu não tenho vírgula entre muitas famílias com mais de 5 integrantes e o verbo dividem, porque eu não separo sujeito e verbo por vírgula. E eu não tenho vírgula entre dividem, que é o meu verbo, e o seu complemento, que é uma casa de apenas 3 cômodos, por causa da minha segunda regrinha. Entre verbo e complemento ou entre verbo de ligação e predicativo do sujeito, não há presença de vírgula. Pessoal, terceiro caso, a gente já está na metade, viu que não é tão difícil assim? Terceiro caso em que a gente não usa vírgula, entre uma oração principal e uma oração subordinada. Ju do céu, o que é isso? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é oração. Oração é toda aquela construção que tem um verbo. Quando a gente está chamando de oração, é porque aquela construção possui um verbo. Quando a gente diz oração principal e oração subordinada, eu estou falando de construções que apresentam 2 verbos, um em uma oração e um na outra. Olha só, a oração principal é aquela que vai me apresentar sentido completo sozinha. Ela sozinha, ela me diz algo de forma completa. Já a oração subordinada depende da oração principal para que tenha sentido. Sendo assim, a gente não pode dividir as duas por vírgula. Eu vou dar um exemplo para vocês para isso ficar mais tranquilo. Olha lá, o governo sabe que o problema precisa de soluções, ou a população deve pedir ao governo que resolva a problemática. Veja bem, a gente tem uma oração principal, ou seja, uma construção ali que tem o verbo no primeiro exemplo, e o verbo é saber. O governo sabe, ok? Mas se eu leio apenas que o problema precisa de soluções, quando eu digo que o problema, eu sei que está faltando alguma coisa. Ela é subordinada a alguém, ela depende do que veio antes para que o que vem depois faça sentido. Então eu não posso separar o governo sabe que o problema precisa de soluções, porque eu estaria colocando uma vírgula entre uma oração principal e uma oração subordinada. Da mesma forma, a população deve pedir ao governo, e aí, pessoal, a população deve pedir ao governo é a minha oração principal, que resolva a problemática, é a minha oração subordinada. Eu não posso separar uma da outra por vírgula também. Então, a gente precisa ficar atentos
para não romper com essa lógica, com essa regra gramatical que dificulta muitas vezes a leitura da nossa frase. Então a gente precisa estar bem atento em relação a isso. Olha só, nosso quarto caso, a gente não usa vírgula entre locução conjuntiva e a oração subordinada que ela introduz. O que é locução conjuntiva? São um conjunto de palavras que funcionam como uma conjunção. Então, se a gente tem lá à medida que, por exemplo, a gente tem o caso de uma locução conjuntiva, é um conjunto de palavras que funciona como conjunção. E a gente não separa essa locução conjuntiva e a oração que ela está introduzindo. Vamos ver aqui no exemplo para ficar mais tranquilo para vocês. Tendo em vista que o problema persiste, medidas devem ser tomadas. Ou, à medida que a população fecha os olhos para a problemática, ela tende a aumentar. Olha só, o tendo em vista que e o à medida que são exemplos de locuções conjuntivas. E a gente não pode separar essas locuções conjuntivas da oração subordinada que ela vai introduzir. Nesse caso, qual é a oração subordinada que ela vai introduzir? Aquela que está logo após o que. Então, tendo em vista que o problema persiste, à medida que a população fecha os olhos para a problemática. Então, quando vocês me perguntam assim, Ju, todas as vezes que eu usar um coesivo, eu vou colocar a vírgula depois? Depende. Por isso que a minha resposta é sempre depende. Na maioria dos casos você usa. Mas tem um caso proibitivo, que é entre uma locução conjuntiva e uma oração subordinada, que é introduzida por ela. Então, anote aí esse caso como uma exceção, para que você não coloque essa vírgula no automático. Pessoal, a número 5 é uma que gera muita confusão entre vocês, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa diferença. Eu não uso vírgula antes de oração restritiva. Por quê? Se eu faço a mesma construção com o uso da vírgula, essa oração não é mais restritiva, ela é explicativa. Então, a gente só consegue diferenciar uma oração restritiva de uma oração explicativa pelo uso da vírgula. Portanto, se você erra o uso dessa vírgula, você está transformando a sua frase em uma outra coisa. E aí, agora, não é só uma questão de você não respeitou as regras gramaticais. Agora é um pouco mais grave. É uma questão de você mudou o sentido que você estava querendo por causa do uso da vírgula. Então, vamos prestar atenção nesse exemplo aqui, ó. Olhem a primeira frase, que é uma frase restritiva, diferente da segunda frase, que é uma frase explicativa, e a única diferença entre elas é o uso da vírgula. Veja bem, a primeira lá. A população que vota deve estar consciente do cenário político brasileiro. E a população que vota deve estar consciente do cenário político brasileiro. Caramba, Ju, é exatamente a mesma coisa. Não é. E não é só por essas duas vírgulas que vocês estão vendo aí. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o sentido que a gente quer dar para a nossa frase e o uso que a gente vai fazer da vírgula. Olha só. A primeira frase, aquela que não utiliza a vírgula, é o que a gente vai chamar de restritiva. Quando a gente diz a população que vota, a gente está restringindo, a gente está dizendo que é só a parte da população que vota. Ou seja, eu tenho um conjunto chamado população, dentro desse conjunto eu tenho uma pequena parte, que é aquela parte que vota. Então, estou restringindo essa parte. Por que eu estou restringindo? Porque eu não fiz o uso da vírgula. E aí, a população que vota, ou seja, essa pequena parte que vota dentro de um grande grupo, que é a população, deve estar consciente do cenário político brasileiro. Ou seja, dentro do meu grande conjunto chamado população, quem deve estar consciente do cenário político brasileiro é só essa pequena parte que é votante. Então, a gente restringe esse grupo. Já na oração explicativa, olha a diferença. A população que vota deve estar consciente do cenário político brasileiro. A gente está dizendo que existe um grande grupo chamado população e todo esse grande grupo
é votante. Todo esse grande grupo vota. Isso que está entre vírgulas é uma explicação sobre esse grupo. Então, a população que vota é uma população ativa, né, que tem os seus direitos, ou seja, todo mundo que está nesse grande grupo que eu chamei de população vota. Diferente da oração anterior. Na oração anterior, eu tinha um grande grupo, mas eu tinha uma pequena parte que votava. Agora não. Agora eu tenho um grande grupo e todo ele vota e por isso ele precisa estar consciente do cenário político brasileiro. Vocês conseguem perceber como a gente muda radicalmente o sentido e tudo que a gente fez de alteração foi uma vírgula? Então atentem-se, porque a vírgula antes da oração restritiva ela é proibida, porque caso você coloque, ela vai se tornar uma oração explicativa. E aí você precisa definir que sentido que você quer para saber se vai usar ou não a vírgula, ok? Bom, o nosso sexto e último caso é o uso da vírgula antes da conjunção aditiva e. Ué, Ju, mas eu já vi gente usar a vírgula antes do e. Tudo bem, tem um caso em que se utiliza e eu vou mostrar para vocês qual é, mas primeiro a gente vai ver como não usar. O governo é responsável por cuidar da economia e deve zelar pelo bem-estar da população. Quando a gente tem aqui uma oração mais longa, né, ou uma frase mais longa, a gente tende a colocar vírgula por motivo algum. Então, estava comprido, eu pus uma vírgula para não ficar sem pontuação. Mas vírgula não é um saleiro que a gente abre e sai jogando e onde cair é isso mesmo. Não funciona dessa forma. Vírgula não é intuitivo. A gente tem um monte de meme aí na internet que fala: vírgula eu não sei usar, eu uso por intuição, onde eu acho que tem que pôr, eu ponho. Só que vírgula é uma regra, ela está toda baseada em regras gramaticais. Portanto, o seu uso da vírgula ele nunca vai ser intuitivo, ele tem que ser um uso justificado por essas regras. O seu amigo não tem um estilo de vírgula diferente do seu, ou ele está usando certo, ou ele está usando errado. E aí, claro que certo e errado pensando na gramática tradicional e nessas convenções, nessas normas que a gramática apresenta para nós. Por isso, a gente tem que conhecer essas normas para não usar a vírgula como se ela fosse um espirro, né? Tipo, nossa, eu espirrei aqui, colocar uma vírgula. Não, isso aí é enlouquecedor, não faça isso. Olha só, eu tive um aluno que dizia o seguinte: professora, eu ponho vírgula em todo momento que eu paro para respirar. A vírgula é uma pausa para respiração. Aí eu falei, uai, então, se eu tenho um mergulhador de apneia aqui que tem um super fôlego, o texto dele não vai ter pontuação. Ele não precisa respirar. Ele consegue, ler 8 linhas seguidas aqui sem uma vírgula tranquilamente, não vai morrer por isso. Enquanto que o meu outro amigo asmático, se ele for ler, ele não lê 3 palavras aqui sem precisar respirar. Como é que a gente faz? Que critério é esse? Quando eu vou respirar, eu ponho uma vírgula? Ninguém respira junto, não, uai. Cada um tem seu tempo de respiração, né? Então, isso aí faz o quê? Nenhum sentido. De novo, as regras para vírgulas, elas estão pautadas na gramática. E aqui, a gente tem um caso bem legal de vocês pensarem, que é o seguinte: antes de conjunção aditiva e, a gente não coloca vírgula a menos que haja troca de sujeito. Percebam que como o governo é responsável por cuidar da economia e o governo deve zelar pelo bem-estar da população. Vocês conseguem perceber que a gente manteve o sujeito? Então é por isso que a gente não coloca vírgula antes do e. Se a gente fizesse a alteração do sujeito, aí teria vírgula. Olha só, se a gente tivesse assim: o governo é responsável por cuidar da economia e o presidente deve zelar pelo bem-estar da população. Opa, agora eu tive uma troca. O meu primeiro sujeito é governo, o meu segundo sujeito é presidente. Aí sim, antes do e, eu coloco vírgula. Esse é o único caso que a gente vai colocar a vírgula antes do e. Se não houve troca de sujeito, não tem vírgula antes da conjunção aditiva e. Por isso, para saber se vai ter ou não vai ter, a gente precisa olhar se o sujeito se mantém ou não. Nesse caso, o sujeito responsável por cuidar da economia é o mesmo sujeito que deve zelar pelo bem-estar da população. Por isso, a gente não põe a vírgula. Se aquele responsável por cuidar da economia fosse um e aquele que deve zelar pelo bem-estar da população fosse outro, aí sim a gente teria o uso da vírgula antes do e.
Percebem? Pessoal, então assim, bem tranquilo, né? Eu trouxe os casos proibitivos porque, como eu falei para vocês, é onde se concentram os maiores erros. Vocês conseguem colocar as vírgulas obrigatórias, mas erram muito as vírgulas proibidas, então colocam em lugares que elas não poderiam aparecer. Foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo antes de trazer os casos obrigatórios e os casos facultativos que a gente vai trabalhar ainda aqui no canal. Se você ficou com dúvida sobre o uso da vírgula, especificamente nesses casos que são os proibidos, pode deixar aqui para mim um comentário que eu sempre respondo vocês, ou me procurar pelas redes sociais, da forma como você achar melhor. Eu espero que com esse vídeo você consiga observar nas suas produções, lá nas suas redações, se você está usando a vírgula da forma adequada. Se você achar que esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que a gente consiga compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.